O que eu ia Então vamos falar lá. na semana passada, que era dia de Santa Teresa d'Ávila, né? E eu não consegui falar. Então eu fiquei meditando assim, as pessoas, muitos não vêm aqui na igreja porque, até os parentes, né? Acham que o pai era muito radical, muito exigente, né? Mas será que hoje em dia, se tivesse uma Santa Teresa na igreja, um Padre Pio, um Padre Royce, um São Francisco, será que as pessoas iam também aceitar eles? O Padre Pio, no livro, diz: melhor entrar sem braço na igreja do que com o braço de fora. Imagine o rigor que ele era com os trajes, né? E a Santa Teresa, o que ela diz aqui no livro dela, que agora quer juntar todas as religiões, dizendo que é tudo de Deus, né? O que é que ela fala aqui? Nessa época chegaram a mim notícias sobre os danos e estragos causados na França pelos luteranos e sobre o grande crescimento que essa seita experimentava. Agora, o que diz aquele lá de Roma? O Papa Francisco lamentou os fatos do passado protagonizados pelos católicos e disse lamentar que protestantes e membros de outras denominações cristãs tenham sido vítimas do fanatismo religioso. Ele chama o católico de fanático, né? Então ele é contra a Bíblia e contra os santos. O Frei Damião dizia o quê? Que quando passasse por um protestante, devia fazer o sinal da cruz. Olha como é forte essa coisa contra, né? O Frei Cristóvão, que eu não vi aqui em casa, um franciscano já faleceu, que era um santo frade, né? Dizia, quando viesse uma outra religião no portão nosso, é para dizer, sai daqui, Satanás. Vocês vieram perder as almas de Deus. Então, agora, eu achei esse jornalzinho lá onde a gente foi viajar. O que o pai falava sempre, né? O casamento na igreja, das vestes, tudo certinho, né? O que esse lá de Roma fala agora? O novo acolhimento atendendo ao pedido do Papa Francisco para acolher os casais de segunda união, casais que não são matrimoniados. Agora, o que eu preparei para colocar aqui, o Cid vai colocar, o que o Frei Damião fala sobre isso? Tudo que o pai falava, tudo que os santos, que eu leio bastante livro de santo, tudo que os santos falavam é o que o pai falava e é o que o pessoal joga pedra hoje, né? O Cid, que estiver preparado lá, colocar. Obrigada. Nasceu na cidade italiana de Bolzano, em 5 de novembro de 1898, e faleceu em Recife, 31 de maio de 1997. O frade capuchinho ordenado sacerdote em 1923, veio do norte da Itália para o Brasil no início da década de 1930, estabelecendo-se no convento de São Félix da Ordem dos Capuchinhos, sendo venerado por fiéis principalmente nordestinos, pois foi nessa região que ele viveu a maior parte de sua vida, fazendo peregrinações pelas cidades, dando comunhão, confessando, pregando sermões, realizando casamentos e batismos. Muita gente o conhecia como a frade bonzinho e velhinho, que ajudava os pobres. Mas o que ele realmente pregava? Eles fazem o que não deveria ser feito, em pecados, prazeres sinistros, desonestidades, conversas inúteis, visitas supérfluas, jogos, danças, divertimentos. Correm atrás dos bens efêmeros dessa vida até merecerem a condenação eterna. Para eles, está mais vivo o fogo do inferno. No inferno só há sofrimento. Lá, o calor é bilhões de vezes pior que no Nordeste. As labaredas sobem e queimam sem parar os corpos dos adúlteros, das prostitutas, dos afeminados, dos criminosos. Lá, é o lugar onde vive o demônio. Namoro só na frente dos pais, e do pescoço para cima, com uma pessoa solteira. E deve ser breve, com casamento à vista. Eu condeno sempre a minissaia. Minissaia não presta não. É causa de muitos pecados. Muitos homens já perderam a cabeça por causa desse exagero das mulheres.
viver com uma mulher sem ser casado com ela na igreja, está errado. O casamento na justiça não é o bastante. Deus não confirma essa união, ela não existe. Estão ouvindo? Tem que casar na igreja. A pílula não é boa, Deus não gosta. Para evitar desfilhos, podeis apenas não usar dos vossos direitos matrimoniais. E podeis fazer isso se quiserdes. Pela vida inteira, de comum acordo com os vossos maridos. O matrimônio só é quebrado por morte da esposa ou do esposo. Quem deixa o casamento para casar com outro no civil, está com a cabeça virada a caminho do inferno. A dança é um elemento da perdição. Quando um homem e uma mulher se ajuntam para dançar, não pode sair nada de bom disso tudo. Então sobrevêm os maus pensamentos, os desejos pecaminosos, enfim o pecado. O adultério é um pecado tão nefasto, que os povos sempre o punirão com os mais tremendos castigos. Os hebreus do Velho Testamento apedrejavam os adúlteros. Os egípcios decepavam o nariz da mulher adúltera, os árabes decapitavam os culpados, os filhos do adultério tinham os olhos arrancados. Entre os antigos germanos, o castigo do adultério da mulher era reservado também ao marido. Ele era preso e a mulher expulsa de casa depois de ter os cabelos cortados e despojada de suas vestes. Em seguida, a mulher era levada a chicotadas pela aldeia. E como se pune o adultério depois da morte? Com o inferno. Se não há arrependimento e correção. O demônio existe, estão ouvindo? Ele existe. Em Mirandiba, cidade do interior pernambucano. Entrei numa casa abandonada e ele me atirou pedras. Erram as almas piedosas que pensam glorificar mais a Deus, fazendo todas as penitências e todas as orações que seu fervor lhes sugerem, do que obedecendo ao confessor e aos superiores que lhes proíbem por justo motivo. Não, meus irmãos, embora tenhamos o desejo de sofrer martírio por amor a Deus, se não tivermos a obediência, de nada serve tudo isso. Confessai vossos pecados. Não adianta me pedirem remédio, que eu não sou médico. Se não tiverdes os pecados graves, confessai os pecados leves. Se ainda não os tiverdes, confessai então os pecados já confessados. O que não pode haver é confissão sem pecados. Livrá-los do demônio, que queria afastá-los da igreja e fazê-los abraçar outro credo. Muitos que viviam amancebados, ajustaram casamento. Homens casados que pecavam com outras mulheres, voltaram para casa a fim de cumprir o matrimônio perfeito, fugindo das tentações da carne. Prego pelo Nordeste inteiro e sempre tratei o povo bem. Quero bem ao povo, com carinho, aconselhando para o bem. Para vós, mulheres que usam calças compridas, está reservado um lugar bem fundo no inferno. Todo aquele ou aquela que, pertencendo ao aprisco católico, casar-se com alguém de credo evangélico, irá no inferno berrar sem cessar.
todo católico deve, ao deparar-se com um protestante, benzer-se e fazer o sinal da cruz. Sempre rezei por vós e também depois da morte, se Deus me conceder uma morada no céu, continuarei a rezar por vós, pedindo a Ele que vos proteja e vos livre de todos os males. E um dia vos unireis comigo no paraíso.